Boa noite, pessoal! Sejam muito bem-vindos à prova comentada do Missão Enem 2025. Eu sou a Joy e hoje estamos juntos para analisar tudo o que rolou no primeiro dia de prova, o que surpreendeu, o que foi cobrado, quais foram as principais pegadinhas e, é claro, o que dá para aprender com essa edição do Enem. Depois de um dia intenso de prova, chegou a hora de entender os bastidores das questões e a lógica por trás das escolhas do exame. E para isso, a gente conta com um time de especialistas que vai destrinchar cada área do conhecimento, ajudando você a entender onde acertou, onde poderia ter ido melhor e como se preparar para o próximo passo. E para começar o nosso primeiro bloco, a gente recebe um convidado super especial, o professor João Magnani, especialista em linguagens e códigos e suas tecnologias, e a gente vai comentar junto também a redação. Então respira fundo, pega o seu cartão resposta e vem com a gente. E sem mais delongas, professor João, seja muito bem-vindo, é uma honra te receber aqui nesse momento. Já vou deixar você se apresentar, mas já queria te passar uma bola para você responder aqui, porque quem não foi fazer a prova tá curioso para saber. Como foi o nível de dificuldade dessa prova em comparação ao ano anterior? Se apresenta para o pessoal e já começa a comentar um pouquinho como é que foi fazer. Muito obrigado, valeu aí pela oportunidade. Estamos aqui então com a prova na mão. Aluno, eu faço a prova para poder ajudar você, né, para ver exatamente o que você sentiu lá. Achei uma prova boa. Assim, dá até para dizer que foi mais conteudista. É que Enem não é uma prova conteudista, mas teve algumas questões que dava para pensar bem ali, funções da linguagem, tinha questão até de coesão, uma questão bem clara disso de coesão, foi bem interessante mesmo, então a prova no geral agradou bastante. Perfeito, professor. Acho que a minha primeira pergunta, como uma pessoa que já fez o Enem algumas vezes na vida, inclusive para o Missão Enem já foi fazer a prova, mas eu queria saber, professor, prova de linguagens a gente sempre espera que seja interpretativa. Encontramos essa prova também esse ano? Sim, com certeza. A interpretação esteve muito presente, mas naquele padrão, né, em que você precisa olhar muito atentamente o enunciado, né, para daí ver o que precisa buscar no texto, porque não é uma questão aleatória, assim, tem que ler e entender todo o texto e tal. Às vezes você não precisa entender o texto, é só um pedacinho que está sendo perguntado, né? Às vezes é uma questão, embora pergunte sobre o texto, mas é uma questão de conteúdo, claramente. Então, mas claro, pluralidade de gêneros textuais que apareceram, então imagens, campanha, né, campanha publicitária apareceu também, questões de literatura, né, e também textos literários para a prova de língua portuguesa, as questões de língua estrangeira também estavam bem plurais, então é uma prova muito boa. Bem legal. E a prova de linguagens a gente sempre espera também que a gente tenha um repertório cultural para poder responder. A gente conseguiu encontrar isso na prova de linguagens, música, poesia, nesse sentido, como é que foi? Sim, tinha obras de arte e tudo, e tinha música, e tinha até poesia, depois meu colega vai falar, na parte de humanas também tinha, o aluno podia buscar lá, caiu Paulinha na viola e tudo, mas ali muito plural, e uma coisa bem interessante, caiu uma crônica o aluno viu isso, né, 5 questões sobre essa crônica. Então, um texto mais longo, que não costumava aparecer, não era comum, aliás, não costumava, nunca apareceu um texto tão longo e tantas questões sobre o mesmo texto. O que eu acho um avanço, assim, enorme, muito bom, porque a prova do Enem, ela é um pouco cansativa, também por isso, porque você tem cada texto uma questão, então para cada nova questão que você vai fazer, teria que ler de novo um texto, isso torna muito cansativo. Então, puxa, um texto mais longo, que dá para aprofundar, faz várias perguntas sobre ele, eu acho essa uma inovação, uma novidade que agradou muito, é muito, muito boa mesmo. Eu queria, inclusive, até te perguntar sobre isso, professor. Como você mesmo disse, né? Foi uma super novidade. Um texto longo, 5 questões para a gente responder a partir desse mesmo texto. Como é uma novidade, provavelmente o estudante não estava preparado para esse tipo de questão. Para um estudante que chegou na prova, se surpreendeu, como que ele pode ter resolvido essa questão? Com certeza surpreendeu, mas eu acho que foi uma surpresa boa, porque na verdade, daí o que acabava acontecendo? Como você tem várias questões sobre o mesmo texto, ele vai aprofundando em cada uma e vai entendendo mais o texto, né? E daí foi questões sobre a forma geral, sobre o gênero textual, sobre algum ponto específico do que ela queria dizer com algo. Então,
Então, de várias maneiras diferentes, ele precisava demonstrar o conhecimento e o entendimento daquela crônica que apareceu ali. Então, foi muito interessante. Perfeito. Você já trouxe aqui que o gênero crônica caiu na prova. Quais outros gêneros a gente encontrou na prova desse ano? Então, o gênero crônica não caiu só nessa questão. Teve uma outra, perguntando de crônica mesmo. A gente teve também questões falando de patrimônio linguístico, que é algo bastante recorrente, né, na prova do Enem. Tivemos questões, como eu tinha dito antes, de coesão textual, então perguntando exatamente, né, a que se referia, aquele trecho do texto e tal, de entendimento, compreensão mesmo, mas focando na interpretação. Na prova de artes, sempre ali coadunando, né, fazendo uma comparação entre dois elementos, então um texto verbal e uma obra de arte, um texto não verbal para ser analisado. O gênero publicitário apareceu, né, com uma certa frequência, são 2 ou 3 questões, não me lembro de cabeça, e se bem que eu podia ver aqui, né, mas tudo bem. E também apareceu a função da linguagem, né, que aparece na volta e meia e tal. Essa era uma questão que, se o aluno soubesse, por exemplo, o conteúdo, esse é aquele tipo de questão que não precisa do texto. Você não precisa entender o texto, porque está fazendo uma pergunta ali e cada alternativa já se autoanulava, já dizia, não pode ser isso, não pode ser aquilo. Então, o enunciado e as alternativas já davam para responder. Perfeito. E você tem alguma questão da prova? Inclusive, pode abrir, fica à vontade aqui para mostrar pra gente, né? Os alunos gostam quando a gente lê o texto, mostra ali, né? Teve alguma questão que chamou a tua atenção, seja por ser mais difícil ou até mais fácil, ou por ser interessante mesmo? Não, então, como eu comentei, essa de função da linguagem aí é bem interessante, até porque ela é uma questão bonita, tinha lá, né, a capa da revista Galileu e fazia ali como era a questão da linguagem utilizada ali, porque era linguagem poética. Outra questão bem bacana é a questão, no caso da prova branca, a questão 43, né, que perguntava qual era a função do texto não verbal ali. Então tinha a imagem, né, de uma palavra em árabe que não tem no português, daí tinha o desenho para isso. Uma questão bastante bonita, bastante rica, né? E essa questão de coesão que eu tinha comentado, também bem legal, um texto curtinho do Veríssimo, uma homenagem a ele que, né, se foi neste ano, e uma questão assim, de interpretação, mas que você tinha que perceber as relações que ali apareciam, né? E daí também as outras publicitárias muito legais, muito bonitas, essa né, de 2 crianças, né, perguntando qual que era o objetivo da questão, aquela dica que eu falei na pílula, eu falei, apareceu campanha, dá uma olhada na alternativa sensibilizar, né, que é a resposta. Não saiu o gabarito, mas eu já digo para você que era a resposta. Perfeito, professor. E ainda bem que você já trouxe essa questão, né? Viu, estudante? Quem tá acompanhando ali as nossas pílulas aqui no YouTube, tá preparado, não tá, professor? Com certeza. A gente antecipou bastante coisa, falou que você precisava focar, e quem fez isso, com certeza, foi mais tranquilo para essa prova, né? Perfeito. Professor, outra curiosidade que a gente tem aqui, inclusive é uma curiosidade dos alunos também. A prova de linguagens é no mesmo dia que a prova de redação, então ela é uma prova mais extensa mesmo e que exige muito mais ali dos alunos. Na questão de texto, você achou que ela estava bem robusta também esse ano? Ela estava um pouco mais tranquila? Porque teve anos que a gente já teve bastante texto na prova. A quantidade de leitura que se diz assim, ela estava mais equilibrada, como eu falei, aquela história lá de um texto mais longo e 5 questões ajudou um pouquinho, tinha vários textos não verbais, então isso facilita um pouco, deixa um pouco menos cansativa, e assim, de memória, eu fiz a prova do ano passado também, eu senti que a do ano passado era mais cansativa, tinha mais texto, os textos mais pesados, assim, achei uma prova melhor, assim, mais equilibrada, posso dizer assim, e quase conteudista, o que acaba facilitando também porque quando a prova é só interpretação, não leva muito tempo, porque ele lê de novo, vai e volta. Agora, quando tem um conteúdo ali cobrado, quando tem uma questão bastante objetiva a ser verificada no texto, puxa, isso facilita, porque ele verifica com mais rapidez e daí pode ir para a próxima questão já. Perfeito, professor. Então, acho que num saldo geral, a prova de linguagens foi mais tranquila, foi mais legal esse ano de fazer. Foi mais legal. Exatamente. Perfeito. Então, professor, eu queria começar a falar com você sobre redação. Você sabe que quem está em casa, o aluno, passa o ano inteiro tentando adivinhar o tema que vai cair na redação, vê todos os portais para, né, quais são as dicas que estão vindo por aí.
Vamos comentar sobre a redação. Primeira coisa, tema. O que você achou do tema da redação desse ano? Sensacional, muito bom. A gente estava esperando esse tema de novo desde 2009. 2009 foi o primeiro ano do Enem nesse formato, assim, classificando para as universidades, e a prova vazou na quinta, foi cancelada ali na quinta-feira anterior. Eu sei que em 2009 você não tinha nascido ainda, né? Mas foi isso que aconteceu. E o tema lá era de idoso, valorização do idoso. E a gente estava sempre esperando, porque é um tema muito importante, esse envelhecimento da população é notório, né? Aparece já, é um tema que a gente trabalha durante os anos, porque né, pode aparecer e é socialmente relevante. Então a gente tem lá Estatuto do Idoso, teve a questão do etarismo falado aí em algum momento, então bastante interessante, bastante legal mesmo. Eu também achei super interessante o tema. Não achei que era uma coisa difícil, fora da casinha, né, dos nossos estudantes. É uma coisa que a gente está falando, né? A mídia está falando bastante sobre isso também. E você que foi lá fazer a prova, conseguiu escrever tua redação, que repertórios acho que você poderia trazer até aqui para os alunos conseguirem ali, né? Porque isso é uma coisa também, né? Todo mundo quer pensar no repertório. O que você trouxe? O que você diria aqui que era legal para trazer para esse tema? Ah, muita coisa interessante. Antes eu queria perguntar, comenta aqui embaixo se você sentiu o que eu senti. Na hora que eu peguei a prova, e daí a gente tá acostumado a ver o rascunho lá no final. Daí eu fui pro final e falei, não tem rascunho para fazer, eu não acredito nessa prova dessa vez e tal. E na verdade era por um excelente motivo. Agora, o rascunho, ó, como eu fiz mesmo, ó, meu texto aqui, né? Agora o rascunho está junto com a redação. Puxa, isso facilita tanto, porque você vai olhando ali os temas e vai escrevendo o texto do lado. Outra coisa que mudou, né? O tema, o enunciado veio para cima dos textos motivadores. E esse comando aqui, que está em cima do rascunho, que antes era ali em cima dos textos motivadores e tal, foi para outra página, a página do rascunho, então a gente ganhou mais espaço e não à toa, eles aproveitaram bem esse espaço que tem 6 textos motivadores. No ano passado teve 6 também, mas tinha ali uma imagem e tal. Eu achei que os textos motivadores desse ano ajudavam mais, eles entravam mais no assunto, traziam algumas perspectivas, falava lá da Rita Lee, da Fernanda Montenegro, falando sobre velhice e tal, bem interessante, bem legal. E de repertório, né, dava para usar a própria questão, eu usei como abertura ali, o que eu comento com vocês que dá para usar, definição de um termo, eu usei a própria pirâmide etária. O que é pirâmide etária, o significado, o que está acontecendo e tal. E daí de conteúdo dá para falar muita coisa, desde fraude do INSS aí, né, roubando a aposentadoria dos velhinhos, que muita gente comentou, e daí de filmes, poxa, o Up, Altas Aventuras, né, falando de idosos aí, eu me lembrei, a própria prova trazia ali a ideia numa questão de língua portuguesa, falava da Margot Robbie, que ela foi criticada por ser a Barbie, que já estava meio velha para isso e tal. Então, claro, não tem a ver com o envelhecimento do Brasil, mas você poderia usar como repertório também. Além disso, o filme que concorreu ao Oscar aí, que foi A Substância, né, com a Demi Moore, total a conversa sobre envelhecimento e tal. Então, esses repertórios mais amplos a gente sugere para abertura, alguma coisa ali. Mas, não muito longe, a gente tinha aí a pandemia de Covid-19, em que os idosos eram prioridade, porque eles eram justamente os mais afetados por isso, né? Então, muita coisa para falar, muito repertório possível, e mais um comentário sobre a frase tema. A galera normalmente está acostumado com desafios para alguma coisa, né? Uhum. Os últimos 3 anos foram desafios. Dessa vez era perspectiva. Mas se podia falar de desafio também. A perspectiva do envelhecimento é trazer esse e aquele desafio. Então, se poderia falar de desafio, de consequência, poderia ainda trazer essa leitura sobre o tema, com certeza. E essa foi outra novidade que veio para esse ano, né? O Enem mudou algumas coisas e já trouxe essa mudança que parece pouca ali, né? De desafio para perspectiva, mas o aluno que estuda, né? E que olha para os outros temas, os temas passados, ele percebe essa mudança, né, professor? Com certeza. E a gente comentou, inclusive,
trazendo de volta para nossa pílula aqui, né? A gente falou disso, porque não há uma obrigatoriedade de ser sempre essa frase tema, sempre nessa visão. Então, já teve em outros anos a questão de efeitos, já teve caminhos para alguma coisa, então tem que estar preparado para a causa, para a consequência, para maneiras de resolver o problema, tem que estar preparado para essas várias formas de abordagem do tema. Perfeito. A gente falou bastante sobre repertório, né, cultural aqui. Mas e proposta de intervenção, professor? Para que caminho que a gente poderia ir aqui? Bom, lembrando sempre que a proposta de intervenção tem que estar alinhada com o problema que você apresentou no texto, né? Mas tinha muita coisa que dava para falar. Então, se você fosse mais para a questão de saúde, em que uma questão natural, inclusive eu desenvolvi isso no meu desenvolvimento 1, é que o envelhecimento da população deve gerar uma maior demanda no sistema de saúde. Então, a proposta de intervenção tem que caminhar para melhorar o sistema de saúde, preparar o SUS, fazer um SUS terceira idade, alguma coisa assim. Então, resolver nessa linha aí. Se você vai para a questão mais de, por exemplo, tecnologia, né, inclusão digital dos idosos e tal, tem que fazer alguma intervenção nessa área. Então dava para usar sociedade civil, dava para usar a questão do Estado sempre agindo, então não era um tema que dificultava a proposta de intervenção. O importante era, e se você viu a pílula, eu falando de novo aqui, você sabe, os 5 elementos da proposta de intervenção, isso não pode esquecer. Perfeito, professor. E você falou do problema também, e aqui dá para ir para inúmeros caminhos, né? Qual foi o caminho que você seguiu na tua redação? Eu falei que nessa questão aí do envelhecimento da população vai gerar o problema do sistema de saúde e vai exigir como que diz, a inclusão digital plena. Tá, do sistema de saúde eu já comentei ali, o SUS, né, pandemia, e da questão da inclusão eu trouxe a ideia da fraude no INSS. E como, inclusive, o mapa da violência, e daí aqui a importância de a gente não precisa ficar adivinhando o tema ou decorar repertório de alguma coisa. No começo desse semestre, foi publicado, mais uma vez, pelo Fórum de Segurança Pública, o mapa da violência no Brasil, todo ano sai. E um dado que estava lá, né, é um tema importante, se podia ter feito uma redação sobre isso, um dado que estava lá é que o número de estelionatos virtuais, ou seja, os golpes virtuais, aumentou e inclusive está superando o número de roubos e furtos presenciais. Então estão fazendo aí roubo online mais do que roubo presencial. E daí, qual que é a população que tem mais dificuldade com tecnologia, que vai ser mais suscetível a esse tipo de coisa? Justamente a população mais idosa, né? O tal do golpe do Zap, tudo isso. Então essa era uma outra perspectiva. Se a gente vai ter uma população idosa maior e mais longeva, tem que preparar essa população para não cair em golpe. Perfeito. Dava para explorar muita coisa aqui, né? Total. Quando a gente viu aqui que o tema da redação foi liberado, a gente começou a conversar um pouquinho sobre redação e acompanhando ali os alunos que foram postando no Twitter, né, em outras redes ali, falando um pouquinho, por exemplo, sobre a inteligência artificial, né, para acessibilidade das pessoas idosas. Você acha que cabe aqui, professor? Sim, tanto a inteligência artificial, quanto a questão da acessibilidade. Eu cheguei a rascunhar, coloquei ali, eu ia falar sobre acessibilidade, que é uma outra questão muito importante, porque quanto mais velha fica a população, mais dificuldade ela tem com calçadas, com uma série de coisas. Então você tem que preparar melhor o equipamento urbano, né, o aparato urbano, para poder dar conta dessa população. Então acho que a acessibilidade é muito poderia ser usado. E claro, a inteligência artificial como um recurso para utilizar, para ajudar essa população a vencer alguns obstáculos, com certeza. Perfeito. E você não citou aqui, professor, mas tenho certeza que até passou na sua cabeça também, porque acho que foi uma coisa que veio na cabeça de todo mundo, que é a questão do preconceito, né, no mercado de trabalho com as pessoas idosas ali, até 50 a mais ali. A gente sabe, existem dados que mostram um pouco até dessa violência, né, que essas pessoas sofrem hoje no mercado de trabalho. Acredito que muita gente explorou esse caminho, porque é um caminho até que tá mais fresco na nossa cabeça e que super cabe no tema, né? Total, teve até um aluno que perguntou para mim, falou, professor, eu coloquei uma das perspectivas, eu fiquei trabalhando sobre etarismo. Pode ser, será que eu fugi do tema e tal? Não, etarismo tem tudo a ver, porque, lembra, a frase tema é perspectivas, né, acerca do envelhecimento. Quais são as perspectivas? Então pode ser o preconceito, se tem um preconceito com
50 a mais no mercado de trabalho, e essa população tende a aumentar, esse é um problema que tende a aumentar. Então, total, né? Claro, não era para falar só sobre isso, mas usar isso como uma perspectiva sensacional. Perfeito. Professor, para a gente encerrar aqui o nosso bloco, eu queria que você falasse um pouquinho aqui com os nossos estudantes, fazendo um balanço geral do que foi a redação, o que foi a prova de linguagens, né? Até para tranquilizar quem está aqui, né, participando com a gente, porque domingo tem mais prova, né? Com certeza. Foi uma prova muito boa, né? Não foi uma prova de nível elevado, dificuldade, então eu acredito que você tenha conseguido desenvolver aí com tranquilidade o texto. É claro que é sempre, né, dá uma afliçãozinha, você fica na dúvida, eu devia ter feito aquilo e tal, e é sempre assim, depois que você sai da prova, começa a vir um monte de ideia, né? Ok, não tem problema. Também uma outra coisa. Não acredite no que as pessoas estão falando aí nas redes sociais, que usou esse repertório, que usou aquilo, que usou aquilo. A pessoa só quer engajamento, tá? E te deixar preocupado. Esqueça isso. Então, veja essa live, né? Dá uma olhada na sua prova de novo, tranquilo, mas agora, e vai ver, né, a continuação aqui da nossa apresentação, mas feito isso, o que você vai fazer? Vai ver a prova do domingo que vem, olha as questões, as outras pílulas que nós temos aqui. Então, fica focado nisso, mantém focado, porque vai dar certo. Perfeito. Professor João, muito obrigada. Acho que você trouxe aqui uma tranquilidade também para quem fez a prova, né? Que sai querendo falar e ver todo mundo que está falando sobre Enem. Então, muito obrigada pela tua presença. Pessoal, continua aqui com a gente. Nós vamos agora para o bloco 2 para falar sobre ciências humanas e suas tecnologias. Encerrando essa primeira parte, já deu para ver que a prova trouxe muitos desafios interessantes, não é? Agora, a gente segue para o segundo bloco e convido o professor Marcos Bernegosi, especialista em ciências humanas e suas tecnologias, para comentar as questões do primeiro dia de prova e trazer uma análise sobre o que os estudantes enfrentaram neste domingo. Então vamos lá, pessoal! Agora a gente vai falar de ciências humanas e suas tecnologias. Professor Marcos, seja muito bem-vindo, é uma honra ter você aqui com a gente para falar um pouquinho sobre a prova de ciências humanas. Vou deixar você se apresentar, obviamente, aqui para o pessoal, né, para as nossas escolas, para os nossos alunos, mas já quero te passar a bola. Conta um pouquinho para a gente do que os alunos viram aí nessa prova de ciências humanas desse ano. Joyce, prazer estar aqui com vocês hoje. Antes de mais nada, queria me apresentar aqui, né? Sou professor de Ciências Humanas, formado em Filosofia e História, e olhando para essa prova como um todo, Joyce, acho que eu diria que é uma prova que exigiu muitas habilidades de interpretação social. Então, não bastava só ter o repertório propriamente dito para fazer a prova, então conhecer as teorias filosóficas, os contextos históricos, desenvolver as habilidades geográficas ali, que talvez não seria o suficiente se não aplicasse isso com bastante senso crítico, com uma habilidade de interpretação de texto muito apurada, para então conseguir conectar todos esses conteúdos, esses conceitos a cada uma das questões, porque a interpretação de fontes foi talvez uma grande tônica da prova. Perfeito. Eu acho que aqui, professor, a gente tem algumas nuances, né? Quando a gente fala de adaptar no primeiro dia, linguagens e ciências humanas, o aluno vai muito preparado para interpretar a prova, né? Ele lê qualquer questão, ali tem um texto, vou ler, vou interpretar esse texto, eu tenho minha resposta. No caso aqui, então, se a gente está mais aprofundado em conceito, ficou mais difícil para quem foi nesse sentido, né? Isso mesmo. Quando a gente olha para a prova desse ano, a gente percebe, como eu disse, um aprofundamento dessa tendência de ter uma prova, entre aspas, aqui um pouco mais conteudista, ou seja, exigia-se que esse aluno tivesse uma compreensão um pouco mais ampla dos conceitos ali e soubesse entender as nuances desses conceitos para aplicar em problemas concretos, porque, de fato, assim, não foi uma prova de conceitos puros, mas o tempo inteiro levando para direções de ética, política, questões sociais como meio ambiente, sustentabilidade. Então eu percebi que as áreas em si mais puras, como eu diria assim, como talvez os conteúdos históricos clássicos que apareciam sempre no Enem, apareceram menos e deram mais lugar a esses aspectos de questões sociais propriamente ditas. Perfeito, professor. E conta um pouquinho pra gente também, né? Porque quando a gente fala de ciências humanas, a gente tá falando aqui história, geografia, sociologia, filosofia. Como que isso estava dividido na prova esse ano? Boa. Historicamente, a gente tinha muitas questões de história, propriamente dito. Eu percebi que essa prova teve muito menos
que foi uma coisa que a gente já tinha percebido na prova do ano passado, então antes apareciam muito mais temas de história do Brasil, eu percebi menos esse ano, muito foco em história contemporânea, principalmente, então apareceu algumas questões relacionadas à política do século XX, algumas questões relacionadas à filosofia do capitalismo, o desenvolvimento do século XVIII, XIX e XX, e algumas questões um pouco mais tímidas, assim, sobre filosofia e história medieval, questão cristã, questão relacionada entre religião e ciência, por exemplo, apareceu também. Perfeito. Eu tava até conversando com o pessoal, né, que tá falando agora muito sobre Enem, né? Justamente sobre essas questões ali, né, de religião, cultura, música. Você trouxe um pouquinho disso aqui já pra gente, né? Teve alguma questão que você viu ali, achou interessante, diferente, alguma questão específica que vale a pena a gente comentar? Massa, essa pergunta ela é muito interessante, Joyce, porque uma das principais habilidades de uma pessoa numa prova de humanas é a interpretação de fontes. E é bem clássico aparecer trechos citados de pensadores, mas esse ano também apareceu bastante notícias, como eu disse, para aplicação desses conceitos, apareceram imagens, apareceram outras fontes ali que exigiam essa conexão entre o conhecimento teórico e a interpretação da realidade com bastante senso crítico. Mas teve uma questão em específico que me chamou muita atenção, que foi uma questão que apareceu uma música Sinal Fechado, do Paulinho da Viola, onde, ao que me parece ali, o contexto inteiro era usar a fonte como análise das relações sociais no cotidiano. Então, me parece, aqui eu vou arriscar dizer, que a gente tem, por um lado, a prova com temas bem tradicionais, como eu disse, aparecendo como Foucault, que aparece quase todo ano, Era Vargas, como aparece todo ano, Aristóteles, Platão, mas eu gostei muito dessa ideia também de transpor na prova de ciências humanas para ou problemas cotidianos, relacionados com, por exemplo, identidade, gênero, questões sociais, e aí, especificamente essa do Paulinho da Viola me chamou bastante atenção, porque é isso, assim, a gente mira de fato num aspecto mais sociológico, mas ao mesmo tempo carregando esse repertório que as outras questões trouxeram para a prova. Perfeito. E é muito interessante quando a gente consegue trazer esse repertório cultural, né? Que é uma essência do Enem. Os alunos já esperam que tenha esse repertório cultural ali. Mas você falou uma coisa que eu achei muito interessante, Marcos, e que não é do conhecimento de todos os alunos, que é essa questão do estudo de fontes. Né? Eu acho que a gente fala muito sobre a interpretação do texto em si, mas para você, como que um aluno pode interpretar uma fonte, como que ele estuda para isso? Porque não é só ler o texto e saber do que ele está falando, né? Aqui, como você trouxe, fazia parte da questão interpretar a fonte também. Boa. Essa questão das fontes, ela aparece bastante em todas as áreas das ciências humanas. Quando a gente está falando, por exemplo, em geografia, sempre foi exigida habilidades clássicas como interpretações cartográficas, leituras de gráficos, mapas e etc. O que foi uma tendência menor esse ano, a gente não viu tanta presença, mas a gente viu leituras, por exemplo, de fotografias, leituras de textos jornalísticos, e acho que até conectando um pouco com a pergunta que você tinha feito antes, que é, se eu fosse na prova hoje, tivesse só uma boa habilidade de interpretação de texto, será que essa prova estaria fácil? Eu diria que não. Acho que essa prova foi um pouquinho mais complicada nesse sentido, porque a interpretação dessas fontes exige, de fato, a conexão com os contextos aprendidos antes. Então, eu acho que talvez vou trazer uma questão específica. Tinha uma questão sobre o Herbert Marcuse na sociedade industrial, onde a questão exige a mobilização de um conceito muito específico que ou você sabe a discussão que está envolvida, a escola de Frankfurt, as teorias ali que estavam rolando no meio do século XX, ou ficaria um pouco complicado para simplesmente interpretar essa fonte. E, junto com isso, a gente tem algumas outras características muito comuns na análise de fonte, como análise do contexto de produção dessa fonte, então, o autor, o título, né? A legenda da fonte muitas vezes ajuda a dar vários indícios para a gente, mas sempre correlacionando com o contexto de aprendizado, seja do conhecimento histórico ali, ou seja das teorias que estavam envolvidas naquela discussão, de natureza geográfica, sociológica, filosófica e etc. Legal. E aí, a gente tem também uma outra discussão, né? O pessoal tá falando bastante. Senti um pouco falta de geografia na prova. Foi isso mesmo? Faltou geografia na prova? Eu acho que temas clássicos da geografia, como eu comentei, assim, né? Habilidades cartográficas,
análises mais aprofundadas do espaço, de fato, eu percebi menos nessa prova, mas eu acho que tinha um destaque muito grande ali na prova de geografia, na prova de humanas como um todo, para temas relacionados à geografia, como questão agrária, uso do espaço, a ideia de mobilização de terras no campo, questões relacionadas à sustentabilidade e impacto social, que eu acho que todos os aprendizados de geografia que os alunos tiveram ao longo de todo o ensino médio preparou eles com certeza, assim. Nos nossos materiais mesmo, a gente vê a presença de vários conceitos, de várias informações que dariam muito subsídio para fazer essa prova, então eu imagino que todo mundo que fez ensino médio com site digital vai mandar muito bem no resultado dela. Perfeito, tenho certeza também. A gente quer acompanhar vocês também realizando o sonho de vocês, entrando na universidade que vocês desejam no próximo ano. Mas, Marcos, para a gente finalizar esse bloco aqui também de comentários, o que você diria para esse aluno que foi hoje, fez a prova, que achou difícil, de repente estava preparado de uma maneira diferente para realizar a prova? O que você pode trazer para os nossos alunos nessa questão? Massa. Eu diria que as principais habilidades para o Enem como um todo é ter muita paciência, uma leitura muito atenta, porque talvez a prova de hoje tenha deixado para a gente um aprendizado que é, independente da complexidade dela, se a gente está preparado, se a gente tem um repertório grande, a gente pode sim seguir e o próximo dia é um outro dia, então acho que agora o mais importante é diminuir um pouco essa ansiedade com o dia 1 e a gente conseguir em alguma medida se preparar com bastante tranquilidade. Então dormir bem, se alimentar bem, não deixar agora para estudar, porque o que a gente estudou já tinha que ter estudado até agora, e desejo toda a sorte para todo mundo que vai fazer a prova aí no próximo dia, vai dar tudo certo. Perfeito, professor Marcos, muito obrigada pela tua presença, pelos teus comentários. Pessoal que fez a prova tá super, por dentro de tudo que aconteceu, vê muita notícia e todo mundo falando, mas acho que é um pouco do que você trouxe, a tranquilidade agora. Já foi o primeiro dia, nada daquela coisa, de nossa, será que eu não fui tão bem hoje? Fica desanimado pro dia 2, nada disso, né, professor? Exatamente. É um momento de ter concentração, se preparar para o segundo dia. Queria te agradecer muito pela tua presença aqui, foi muito legal os seus comentários, tudo que você trouxe aqui sobre a prova de Ciências Humanas pra gente. E pessoal, agora uma informação super importante que eu quero que vocês gravem aí na cabeça também. Eu sei que esse é um momento, levaram aí o gabarito para casa, querem saber o que acertou, o que errou. Esse é um momento, que todo mundo fica ansioso. A gente já liberou o gabarito extraoficial do Enem 2025. Você pode acessar na legenda aqui do YouTube mesmo, você tem acesso ao gabarito extraoficial. Você consegue ali fazer uma média ali da sua nota usando a TRI. A gente tem essa tecnologia aqui justamente para trazer para vocês uma média de quanto vocês tirariam no Enem desse ano. Então, acessem, vejam o gabarito, mas fiquem tranquilos também, que ainda tem mais, mais um domingo, professor? Para vocês se concentrarem ali, bem como o professor Marcos trouxe aqui. Gente, ao ano inteiro vocês estudaram, agora é descansar, ter a cabeça tranquila para chegar muito saudável no próximo domingo para fazer a prova. Mas é isso, gostaria de agradecer a presença de vocês. Professor Marcos, muito obrigada mais uma vez. E descansem, pessoal, e acessem o nosso gabarito extraoficial. Pessoal, muito obrigada por estarem com a gente no primeiro dia de prova comentada do Missão Enem. Esperamos que esse momento tenha trazido mais tranquilidade para aqueles que foram fazer o exame. Aproveita as nossas pílulas de matemática e ciências da natureza que estão aqui no YouTube para dar aquela revisada. E é claro, não se esqueça que no próximo domingo a gente volta aqui para comentar o segundo dia de prova. Esperamos vocês. Boa prova, até lá!